Olá! Você já pensou em ter bastante sucesso e ficou só no pensamento? Não fez muita coisa para alcançar o sucesso? Só o fato de pensar não é o suficiente. O preparo é importante, mas sem ação, sem trabalho, não serve para muita coisa. Hoje eu quero falar com você sobre este tema: estudar e ensinar. Estudar e ensinar. Um escritor famoso disse uma vez: o dicionário é o único lugar aonde sucesso vem antes de trabalho. É verdade. Visão sem trabalho é somente alucinação. O mesmo se aplica à Igreja do Senhor. A igreja não vai ser restaurada sem a mão de Deus. Isso é verdade. Mas igualmente verdadeiro é que ela também não vai ser restaurada se não existir trabalho, comprometimento, aplicação. Eu estava lendo um livro da Bíblia chamado Esdras esses dias. E este livro exemplifica muito bem este conceito. Embora o trabalho de reconstrução do templo de Deus, na época de Esdras, estivesse parado por causa de oposição, o rei Dario, um rei persa, encontrou o decreto original feito pelo rei Ciro, que ordenava que o templo de Deus fosse reconstruído. O rei Dario, então, redecretou uma ordem para que a construção do templo fosse recomeçada e que ninguém mais interferisse. Você pode ler essa história no livro de Esdras, capítulo 6. O templo de Deus foi então terminado por volta do ano 515 antes de Cristo. Anos depois, talvez por volta do ano 458 antes de Cristo, Esdras é introduzido na história como alguém que era o responsável pelo restabelecimento da lei para o povo de Deus, que havia voltado dos seus muitos anos de exílio na Babilônia. Esdras era um professor e a mão de Deus estava com ele, pois ele havia decidido se dedicar a estudar a lei do Senhor e a praticar e ensinar esta lei aos israelitas. O estudo da palavra de Deus sem ação não ajuda em muita coisa. O exemplo de Esdras nos dá um excelente modelo a ser seguido. Mergulhe na palavra de Deus, decidindo passar tempo e esforço estudando a palavra. Mas entenda que somente isto não é o suficiente. Permita que a palavra de Deus modele e mude a sua vida. Coloque a palavra de Deus em ação e ensine outros a fazerem o mesmo. Se você assim o fizer, o resultado em sua vida será o mesmo que aconteceu com Esdras. Pegue a sua Bíblia, abra comigo em Esdras, capítulo 7. Nós vamos ler
Esdras capítulo 7. Vamos ler os versículos 6 e o versículo 10. Veja bem o exemplo de Esdras e o que Deus fez na vida dele. Esdras capítulo 7, versículo 6. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele havia pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Versículo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Olha o exemplo de Esdras e o que Deus realizou na vida dele. A mão de Deus estava sobre Esdras e tudo o que ele pedia lhe era concedido. Que tal experimentar isto? Tudo o que pedirmos, Deus vai nos conceder. Estudar e trabalhar, pensar e agir, conhecer e ensinar são os pré-requisitos para o sucesso com Deus. Que Deus abençoe você a ser como Esdras, conhecer para poder praticar e compartilhar. Você está agindo assim? Você está tendo este tipo de sucesso em sua vida? Que Deus abençoe você. Amém.